Olá, bom dia a todos. O programa Nas Redes da Caridade está no ar. Programa realizado pelo Centro Espírita e de Caridade, Dr. Luiz Monteiro de Barros. Uma satisfação muito grande estarmos juntos para discutirmos assuntos pertinentes à doutrina espírita. Hoje nós estamos aqui com a bancada completa. Do meu lado direito aqui, Dr. José Nilson. O nosso bom dia, Dr. Nilson. Bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos vocês e Deus guarde você e sua família. Ok. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos, mais uma vez agradecendo pela oportunidade de estarmos com vossas famílias na manhã desse sábado. E bom dia, D'Alessandro. Bom dia. Bom dia a todos, obrigado pelo acolhimento na vossa casa física e espiritual. Muito bom. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema que é o seguinte: por que casamos, né? É um tema que, assim, um dia todo mundo, eu acho que pensa em casar, né, doutor Nilson? E hoje nós vamos conversar alguma coisa sobre uma visão, sobre a ótica do espírito, da imortalidade da alma, da reencarnação, né? Nós vamos fazer uma análise ainda que superficial, mas sobre esse assunto. E para a gente não perder tempo, vamos começar aí pelo Livro dos Espíritos, né? O Wilson vai trazer uma pergunta e eu falo para o D'Alessandro, doutor Nilson, para se a gente não precisa ficar esperando um outro ser chamado, mas sim pode interromper, e só não podemos interromper o doutor Nilson, segundo a nossa web espectadora aí, que ela está firme em cima aí de mim. Pode. Então, tá aí o tema, porque casamos. Você aí da sua casa pode também fazer as suas observações, ou pergunta, questionamento, né? Sobre o tema por que casamos, sobre uma ótica espírita. Então, podemos até, vamos começar então, Wilson, aí a gente, na sequência a gente conversa. Tá, então vamos lá. Na questão 695 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E olha a resposta simples e objetiva dos Espíritos: é um progresso na marcha da humanidade. Então, se a gente for lembrar, o que é o casamento? É a união de dois seres que se amam. Certo. É a união de duas pessoas que se predispõem a passar o resto de sua vida unidos. E, provavelmente, dessa união, ali vai ser formado um lar, uma família, e onde vai dar origem a novos componentes daquele grupo familiar. Então, família, o casamento, ele objetiva a união de dois seres que se amam para multiplicar essa família, né? Trazer novos seres a parte aqui no plano terrestre para compor essa família. E a gente sabe que num casamento, eu acho que é o que a gente tem que abordar aqui hoje nesse tema, por que casamos, é o que nos leva a casar, que esse é o objetivo dessa pergunta: por que casamos? O que nos faz casar? Por que a gente não vive uma vida só? A lei da sociedade nos fala sobre isso. Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar aqui agora, falar sobre essa lei da sociedade, sobre o casamento e viver juntos. E essa pergunta, ela tem destrinchamento, assim, tem comentário? Tem. Comentário não, mas tem sequência dela depois. Tem a gente sequência. Pode continuar depois falando delas aí. Então, assim, doutor Nilson, nós vamos... Tem o Livro dos Espíritos, né? Para que aconteça um casamento, as pessoas precisam se conhecer, não é isso? Vão namorar, vão se conhecer, né? Vão ter uma afinidade e um dia resolvem aí juntar as coisas, né? Da vida, cada um, uma família de um, uma família de outro, se une ali para poder formar um novo estágio de vida. Mas vamos ver assim, pela ótica do espírito, né? Esses espíritos que estão ali unidos, eles têm uma afinidade e estão ali assumindo compromissos, não é isso? Você, naturalmente, aqui, se tivesse um grande estudioso da antropologia para falar sobre a história do casamento, como seria bom para nós agora. Porque você vê, a sociedade vai num processo evolutivo. Então, as pessoas, igual animais, não tem casamento, vão se unindo aí. No processo, quando chega no homem, ele vai se organizando, vai tendo o raciocínio, o livre-arbítrio, a ideia de Deus, vai pensando no bem e do mal, então ele começa a se organizar.
Então, inicialmente é o chefe da tribo que faz aquele casamento, depois você vê a religião vai fazendo aquele casamento, depois na frente é o juiz que tem valor quando o juiz faz o casamento, é um processo. Porque o casamento, na realidade, vai sendo formação de família, uma família organizada. A família se organiza, depois vai juridicamente, essa família está organizada. Então, o casamento vai trazer muito mais do que uma união só de duas pessoas, do que só o problema sexual ali em volta, só o problema econômico. Tem muitas... A organização de família, ela já toma uma complexidade. Porque o animal, ele se organiza em família, mas ele não sabe. O homem, ele vai ter uma organização e sabe. Você vê, quando tem o casamento, as próprias leis vão trabalhando em cima disso para começar a mudança. Você pega, por exemplo... Existia o casamento indissolúvel. Depois apareceu o desquite. Depois, na evolução, aparece o divórcio. Vai tendo. Agora tem casamentos de gêneros aí, que vai fazendo mudanças. Então, na realidade, a sociedade vai evoluindo e as leis vão acompanhando até chegar a entender que nós temos as leis humanas e as leis divinas. Até chegar na lei divina, lá, é uma organização que vai custar milhões e milhões de anos. Mas o casamento é um grande ato de progresso, não só para o homem, para a mulher, mas para a família como um todo. Uhum. Então, é um salto na evolução fantástico. Por isso que os espíritos disseram, Kardec, é um salto na evolução. Então, as pessoas que falam que família vai acabar, casamento vai acabar, não, estão tudo equivocado, porque, na realidade, vai tender para a perfeição. E a perfeição vai tender para a perfeição. A perfeição vai na direção de Deus, do amor de verdade. D'Alessandro, você trouxe alguma coisa aí? Não, eu estava recordando que no Evangelho segundo o Espiritismo, já que o José nos falou isso da importância das leis divinas, o benfeitor Lázaro vai falar da lei do amor, que nos primeiros instantes, nós, como os seres humanos, estamos presos mais ao instinto. Depois vamos aprimorar as emoções para chegar no grau máximo, que são os sentimentos. E o máximo dos sentimentos é o amor. Então, na mensagem dele do amor, ele vai me mostrar isso, a nossa linha evolutiva. Então, no começo, o que teve lá? Poligamia. Estavam mais presos, né, os homens e as mulheres, é claro, nesse sentimento distinto. Mas, diferente dos animais, nós temos as leis divinas, a consciência. Os bichinhos não têm as leis divinas, eles se aproximam respeitando uma lei, a lei de reprodução. Nós outros não. Usamos da lei de reprodução, mas como sustentáculo uma lei maior, a lei de amor, justiça e caridade. Então, quando a gente tem esse olhar que a doutrina espírita nos proporciona, quando eu estabeleço um laço com outro ser através do casamento, eu estou preocupado. Qual virtudes eu posso desenvolver aprendendo com o outro? Ele vai me estimular. Vamos pegar o exemplo da paciência. Quem leu aquele livro de Humberto de Campos, Pontos e Contos, a Leonarda vai encarnar e a benfeitora Lucinda dá uma palestra dela. Olha, Leonarda, você vai precisar ainda desenvolver muita paciência. Uma das tarefas dela foi casar. E mesmo casada, ela passava por testes a qual ela alimentava ainda a impaciência. Quando ela volta para o mundo espiritual, uma das perguntas que ela faz para a benfeitora é essa: passei pelas provas? Resposta: passou, mas não foi aprovada. Porque uma coisa é você passar pela prova, a outra é você crescer usando bem o seu livre-arbítrio diante da prova. Né? Então, a doutrina meio esclarece isso. No caso dela, não, porque ela assim, não cresceu na virtude de paciência. Então, o marido era às vezes paciente com ela, a religião, os filhos, mas ela não, vamos dizer, olhou para si. Essa paciência. Né? Então, é isso que eu acho que o casamento proporciona isso. Aquele que tem um pouquinho mais estimula aquele que tem um pouco menos, mas é claro, a construção é nossa, é individual. Né? Certo. Não, eu estava falando tanto de bichinhos, animais, aí eu estava vendo alguns animais, eles têm uma ligação e são fiéis, são únicos durante a sua existência. Você já viu isso? Tem umas araras aí, alguma coisa. E é engraçado, eles obedecem um determinismo, mas é como se a gente aprendesse com eles um respeito que deve ter um pelo outro. Bom, o senhor falou aqui da poligamia, e antes nós tivemos uma sociedade que foi a poliandria, que era uma mulher para vários homens, né? Ou um homem para várias mulheres, e depois a poligamia, um homem para várias mulheres. E hoje nós estamos na monogamia. Então, quando o senhor fala do casamento, na realidade,
a conquista maior do ser humano é a monogamia, que chegou onde passa a respeitar um outro, um indivíduo, cada um passa a se respeitar. Não tem mais a necessidade de obedecer aos instintos, né? Dos prazeres, onde vai encontrar no sexo, onde tem vários parceiros. É uma forma de amadurecimento da sociedade. Bom, então, posto isso, Wilson, Vamos na sequência das perguntas aqui, porque aí vai bem de encontro ao que você acabou de falar. Vai. Na 696, Então, ele pergunta assim, ó, qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Muitas pessoas acham que o casamento tem que acabar, né? E aí olha a resposta. Um retorno à vida animal. Aí tem um comentário. A união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes, que é o que você acabou de falar, que a gente vê no reino da natureza, muitos animais respeitando ali aquela parceira por uma existência inteira. E até no reino vegetal a gente vê essa união aí das plantas, onde os animais participam. Vamos lembrar ali da abelhinha que vai pegando pólen e leva de um para outro ali. Nessa parte do reino vegetal, aí se a gente fosse fazer uma análise, ainda seria uma poligamia. Né? Várias plantas aí, uma fecundando a outra aí, através dos animais. Mas a tendência na evolução dos reinos realmente o respeito, é você manter um único parceiro, é você manter ali aquele crescimento espiritual onde culmina com o sentimento do amor, que nem o D'Alessandro veio nos trazer, né? Doutor Nilson, nós estamos até chegando em planta aqui. Vamos falar do ser humano aqui, porque casamos, que o pessoal deve estar... Sim, mas a planta não deixa de não ser ensinamento, porque você veja a planta, ela no início, ela tem os dois sexos numa planta só. Certo. Ela tem os dois sexos, a parte masculina e feminina. Mas com o correr do tempo, essa planta masculina aqui só vai fertilizar a outra feminina lá. Apesar de ter os dois, ela não fertiliza mais ela mais. Já tem um mecanismo para evitar isso. E com o correr do tempo, vai ficar uma masculina e uma feminina. Certo. É um processo de andamento, de evolução. Certo. Você vê, a planta está ali, passando um pólen para o outro, usa o animal, a abelha, a borboleta, vai usando tudo, os herbívoros. Só quando aí é o problema sexual, que vai desaguar lá na frente do casamento. Você pega o animal, ele já tem uma reprodução, uma visão sexual dele, é um cruzando em cima do outro, fica de quatro. No homem, já fica um de frente para o outro. Olha como é que a afinidade no início é por afinidade química, depois a coisa já toma um caminho de uma afinidade já maior, e chega no homem, ele já vai num caminho diferente, que agora um olha para o outro, um já vai poder falar e vai desaguar lá na frente no amor. Isso é na união sexual, mas você vai unir na união de família, vai caminhar isto. Até o ponto dessa união de família vai trazer a proteção para os filhos, a orientação, a educação, que normalmente o animal não faz isso, ela faz automático, ela não sabe fazer. O homem já vai e já entra em discussões. Como é que eu faço para orientar melhor meus filhos? Aí entra o processo da educação, aí cria-se a psicologia, psicologia vai criando caminhos para trabalhar e vão fazendo leis, aí os políticos vão criando leis, os juristas vão trabalhando nisso, e vai um aperfeiçoamento que vai cair nas leis morais que o Kardec chama a atenção no Livro dos Espíritos. As leis morais, olha como é que ele vai... E a última lei moral, a penúltima, é do amor, da justiça e da caridade. Então, significa que o casamento ela só vai entrar bem quando ela entrar nesse processo de justiça e caridade. Porque nós já vamos entender que a mulher é um espírito em evolução, o homem é um espírito em evolução, as crianças é um espírito em evolução, estamos todos ali para ajudar. Não é para chamar a atenção do defeito do outro, porque às vezes a mulher ou o homem
tem 10% de defeito, 90% de virtudes. E um fica trabalhando muito em cima dos defeitos. Não, temos que olhar mais as virtudes para os defeitos ficar pequenininho, porque nós estamos aqui para corrigir. Quando ele falou que o Humberto de Campos, naquele jeito bonito de escrever, que o D'Alessandro contou, ela pergunta quando chega lá, eu passei na prova? Disse, passou. Agora você não foi aprovada. Porque a prova vem. Tinha que ter a prova suportou a prova, da suportou. paciência, mas tinha que treinar a paciência. Então, às vezes, nós vamos encontrar em casais velhos inimigos que voltam e diz, vocês passaram a prova? Passaram. E foi aprovado? Não. Porque não aproveitou para fazer a amizade, quebrar aquela parede que estava ali em volta. Então, esse conhecimento é que vai dizer, ó, nós temos paredes que precisamos derrubar essas paredes e construir pontes entre nós. É isso que é então, o grande segredo de família. E estende agora para mulher, marido, filhos, neto, bisneto, a coisa vai tomando um caminho muito gigante. Então, eu gostei desse negócio. Passou, mas não foi aprovado. Porque para poder a gente passar para o nosso ouvinte aí, essa informação, né? De você passar, você permanecer o tempo todo junto e assim por diante. Agora, o ser aprovado é que aprendeu a respeitar, amar, é isso? Exatamente. Se a gente recordar na doutrina espírita que Joana de Cusa, hoje, Joana de Ângeles, lá outrora, vai conversar com Jesus, no livro Boa Nova mostra isso, ela não estava entendendo o marido na época, porque o marido era uma pessoa que estava seguindo César e ela já queria seguir Jesus. E o marido não seguia os deuses, mas não seguia o Deus de Jesus. Mas no diálogo de Jesus com Joana de Cusa, ele faz essa reflexão da consciência. Será que vocês estão unidos pelo acaso? Ele um dia mudará. E aí ela consegue cumprir a sua missão. Ela vai ficar viúva, depois perde todos os bens, transforma até na linguagem empregada doméstica. No momento do testemunho está ela o filho ali sendo torturado, e ela então vê todo o filme da sua existência. Então você vê, a gente vai se aprimorando e às vezes numa existência, às vezes não é mais convidado a se casar, porque aquela alma querida, seja um noivo, uma noiva, está do outro lado, nos esperando, até mesmo nos incentivando, que é o caso do senhor Emanuel, quando perguntaram a Chico, eu acho que foi o entrevistador, o seu amigo Elias Barbosa, Emmanuel vê Lívia, sim, se prepara para ver Lívia na colônia onde ela se encontra. Certo. Então você vê que o Emmanuel tem um laço de respeito, de amor perante aquela esposa outrora, né, muito grande. Então não se perde o amor, né? Wilson, o que você trouxe aí? Eu estou vendo você reflexivo. A gente fica pensando sobre o casamento, porque quando a gente casa, nós estamos acostumados com uma convivência no nosso lar, com o nosso pai, com a nossa mãe, e a gente está acostumado com determinados costumes e forma de ser e agir. Então, quando a gente casa, é como se a gente fosse um navio, que a gente solta as amarras daquele porto que a gente está ancorado por 25, às vezes 30 anos, aí a idade que a molecada está casando hoje, e tem que soltar o seu navio daquelas amarras e aí parte para um novo barco novo com o teu companheiro. E nesse barco novo, a gente vai ter mares calmos, mas vai ter mares turbulentos. Agitados, né? A gente vai ter bastante mares turbulentos. Só que muitas vezes a gente fica comparando o nosso ente querido, a pessoa que a gente escolheu, com situações que ocorriam no nosso lar. Às vezes a gente compara a nossa esposa como era a nossa mãe, a gente compara o nosso marido com a atitude do nosso pai. E essa comparação, às vezes, ela é prejudicial ao nosso casamento, porque cada ser é único. E aí a gente cria... Por que a gente faz isso? Porque a gente cria expectativa naquele marido, né? Porque quando a gente está namorando, a gente sabe que realmente namorando, a gente não é realmente aquilo que a gente é no dia a dia. Porque namorando, você sempre vai de banhinho tomado, vai de dentes escovados, sempre leva uma florzinha, né? Quer impressionar, quer fazer um carinho a mais. Mas na lida do dia a dia, quando você começa realmente a viver o dia a dia, o trabalho, certo, a rotina, o estudo, a gente realmente vai mostrando quem nós somos. Porque na sociedade, geralmente, a gente usa do artifício das nossas máscaras. Eu não posso chegar no meu trabalho, por mais nervoso que eu esteja, dando patada em todo mundo. Mas eu não me controlo. Em casa, às vezes, eu me permito... Você dá a patada. Dar patada no meu cônjuge. E aí é o que extrapola um pouquinho a nossa situação. Então é um grande aprendizado, é um laboratório ali de aprendizado, né? Para você ser aprovado, né? Não só passar, mas ser aprovado, né?
Quer dizer, realmente compreender aquela pessoa que está do seu lado, que a pessoa é assim, não é mais a sua mãe, não é seu pai, são pessoas diferentes, são circunstâncias diferentes. E você está construindo um novo caminho para a sua vida, né? E talvez essa questão, eu sempre pensei assim, você ter mais informações antes de realizar um casamento, né? Principalmente pela imaturidade nossa, que isso aí ajuda bastante. Porque a gente evitaria problemas posteriores, né? Por que a gente faz tantas terapias de casais, isso aqui? Porque tem coisas que não estão caminhando bem. Mas são tentativas de manutenção daquele estado, né? Então, assim, mas na visão espírita, na visão do espírito imortal, da reencarnação, você vai receber seus filhos, ou então você vai aprender a conviver com uma pessoa que às vezes não é tão afável com você, mas é necessária, é uma necessidade sua para o seu crescimento. Como é que a doutrina espírita ela fala dessa formação dos filhos, da família? Porque também tem aquele onde você pode acontecer, entre aspas, os fracassos, ou as separações, divórcios, entre aspas, né? Como é que funciona isso, doutor Nilson? Para o senhor, como é que o senhor entende isso? Em termos de espírito, vamos lembrar assim, nós somos espírito, temos a nossa personalidade agora. Personalidade é que os gregos chamam máscara, a nossa máscara, a personalidade dessa vida atual. Mas vamos lembrar que nós tivemos muitas encarnações, tivemos muitas personalidades diferentes. O ser humano é alguém multipersonalidade. Nós temos muitas personalidades. Por isso que, às vezes, qualquer coisa acorda uma das personalidades que está lá atrás. Nós temos o caráter, que é a soma desses todos. Então, nós temos, não é só a soma de todas, nós temos todas, várias personalidades lá guardadas. E, a qualquer instante, isso acorda. A psicologia ajuda muito a entender parte desta personalidade atual. De um modo geral, a psicologia até trabalha isso. Todas as linhas, o behaviorismo, o gestalt, comportamental, porque elas trabalham muito com essa visão da vida atual. Só que a psicologia a transpessoal já começa a trabalhar levando em conta a ideia do espírito. Mas o espiritismo traz muito claro isso para nós. Nós temos muitas informações armazenadas lá dentro de nós. Quando vamos entendendo isto, é mais fácil de você até entender. Olha, isso está me incomodando porque isso tem bases guardadas dentro de mim, lá dentro. Então, a maioria não tem ainda o entendimento disso. Então, a menina, a própria psicologia, o Freud já chamou a atenção, ela quer um rapaz que lhe faça lembrar o pai, que o pai é o primeiro amor da vida dela, como a mãe é o primeiro amor da vida do menino. Por isso que é importante o pai e a mãe. Então, aquele pai que é carinhoso, que sai de mão dada com a menina, bota no colo, que elogia, vai tomar um sorvete junto, desenvolve uma menina saudável e boa, inclusive na vida sexual. Ele desenvolve desse tipo. Agora, um pai que abandona, que bate, que violenta, ele pode criar. E se ela tiver na personalidade dela, lá guardada, lá atrás, informações desse tipo, ele vem com tudo. Ela vai piorar a situação. Sim. E a mãe é tão importante, por exemplo, a mãe dá banho na criança, cortar o cabelinho, ajeitar, cortar a unha, elogiar, pentear o cabelo, porque aquele menino elogiado pela mãe vai desenvolver um rapaz equilibrado lá na frente, inclusive sexual. Porque pode ser um rapaz grosseiro, um ditador. Isso já é estudado na psicologia. Principalmente o Freud começou a chamar a atenção e depois outros foram estudando isso. Então, essas informações são riquíssimas. Fora dessas informações da psicologia, nós temos hoje as informações da medicina, da genética, dizendo, olha, trazendo, não é à toa que o povo diz, não bota muito parente junto para casar que dá problema. E dá problema porque a genética mostra que é a possibilidade de dar problema. Então, isso são informações que foram adquirindo com o correr do tempo. Porque senão as pessoas... Agora, fora dessas informações da medicina, da saúde, entra agora os estudos da educação, trabalhando isto. Olha, é uma riqueza imensa. Os estudos de família
na justiça, em todas as áreas nós vamos encontrar essa discussão. Então, o assunto é muito complexo. Agora, para nós espíritas, precisamos lembrar o seguinte, ó, é um espírito, é outros que estão ali, são espíritos em evolução. Nós temos a nossa personalidade agora, que pode ser educada para ir aperfeiçoando, mas temos outras personalidades lá atrás, armazenadas dentro de nós. Por isso que você acorda a qualquer instante, você pode acordar. Mas essa pessoa era tão boa e tomou uma situação dessa de uma hora para outra. Mas quem era ele lá atrás, há 200 anos, 500? Lembrou alguma coisa lá de trás? Veio. Eu lembro, às vezes, gatilho. eu aprendi isso com o Ju, que é um grande companheiro nosso lá do Paraná, e ele trabalhava com meninos diabéticos. Eu aprendi com ele, às vezes, você pega um menino diabético, desses que tem que tomar insulina, Sim. aquela coisa. Eu digo às vezes para ele, meu filho, ele é adolescente, o que é que você estava fazendo há 100 anos atrás? Ele às vezes toma um susto. Para precisar de uma doença tão disciplinadora como esta. Porque é uma doença que vai lhe disciplinar, você tem que comer tais horas, porque senão você vai passar mal, vai dar tontura. Por que você precisa? Ele mesmo toma um susto. Quando ele começa a ver isso, porque tudo tem suas razões. Olha, mas esse casal terrível, mas por que será que eles dois estão precisando passar por essa experiência? Agora, não quer dizer que tem que ser como até pouco tempo a igreja dizia, o casamento dissolúvel. Você vê que Kardec fala de divórcio muito antes dessa turma aí. Porque é preferível, às vezes, a separação do que o crime. A próxima questão é sobre isso, Sobre isso, do que o crime. Então vamos lá, Wilson. Quem é que vai ler? O D'Alessandro? 697 diz: a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Resposta: é uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Tá. Quer explicar? Se a gente for lembrar, o André Luiz fala nos domínios da mediunidade, ele fala assim pra gente que o poder divino, ele nos aproxima das pessoas que são necessárias para a gente resgatar ou o amor que a gente deixou lá atrás, ou para a gente se acertar com atos equivocados que a gente teve no nosso passado, que vai bem de encontro ao que acabou de ser falado isso. Muitas vezes, a gente, no meio do caminho do nosso casamento, a gente começa a se questionar se aquele casamento está valendo a pena. Porque começam a aparecer muitas dificuldades no decorrer ali dos relacionamentos, no decorrer do dia a dia, e a gente pergunta, será que eu preciso passar por isso? Será que eu quero passar por isso? E aí André Luiz, ele complementa falando assim, numa explicação que ele estava conversando com o mentor dele, se eu não me engano é o Aulus, nos domínios da mediunidade. E aí Aulus fala assim para ele, olha, todo jardim tem praga nas plantas, mas se o jardineiro ele estiver atento e zeloso com suas plantas, aquilo ali vai ser algo passageiro. Então ele dá esse exemplo para André Luiz sobre o casamento. Então não pense você que as dificuldades no dia a dia na sua família, no casamento, é um privilégio seu. Porque as dificuldades no matrimônio diário, na relação de um casal, ela é comum a todos os casais e faz parte para o crescimento, para a passagem da prova que o D'Alessandro citou aqui no início para nós. Como nós vamos passar por essa prova, como nós vamos reagir a essas dificuldades, e aí é que está se a gente vai ser aprovado ou não nessas provas. Se o jardineiro é bom, né? Se o jardineiro é bom ou se a praga ali vai ser constante. Vai ser maior do que a força do jardineiro, né? Eles usam bem esse termo assim, né? A árvore é frondosa, é bela, o cristianismo, mas o jardineiro ele faz as mudanças pessoais, de acordo com a sua vontade. Foi o que a gente foi fazendo com o cristianismo, né? Até os dias atuais. Mas, na realidade, isso é uma verdade, porque vai depender muito do casal ali, essa sabedoria de saber contornar as dificuldades, os problemas que acontecem conosco. E é inerente isso. Um planeta atrasado como nós somos atrasados, é muito natural que aconteçam essas dificuldades. E essas dificuldades elas estão aí para ser superadas. Às vezes a superação
é através do esforço, da paciência. Mas chega um momento, às vezes não dá, né, doutor Nilson? E às vezes chega até momentos de agressividade. E aí por isso que fala lá no Evangelho que o Allan Kardec, já isso em 1861, vai falar sobre a questão do divórcio, da separação, porque realmente chega em um ponto que não compensa mais seguir, porque aí não vai nem conseguir passar e nem vai ser reprovada, porque vai ter uma falência total na relação. E é uma lei até humana, né? Lei da obrigação. É. Lei da obrigação não é lei divina. É. Não existe nas leis divinas lei de obrigação, lei de punição. O convite é sempre amoroso. Existe a lei de amor, justiça e caridade, lei de liberdade, lei do dever, lei de misericórdia, lei de responsabilidade. Tudo aquilo que eu faço obrigado, eu não cresço. É uma visão humana. Por isso que quando chega nesse grau que às vezes o outro não quer a mudança, a gente está mudando e propondo, mas o outro não quer, por isso que é necessário às vezes o divórcio. O outro está num nível, assim, às vezes tão se agredindo e nos agredindo, que não compensa mais a gente ficar o instrumento do amor, que é o diálogo, a gente está realizando, mas o outro não quer a mudança. Então, se a gente vê os convites terapêuticos de Jesus, sempre foi uma proposta assim, convidativa e amorosa, nunca foi impositiva. Né? Então, por isso que é importante a gente analisar isso, que eu, através do relacionamento a dois, eu desenvolvo que virtudes? Aí começa um amor incondicional. Eu tenho que amar ele como ele é, não como eu acreditei que fosse. Né? A minha mãe é assim, então minha esposa tem que ser assim, opa, modelo equivocado. Ele é assim. Não, então, ele está nesse nível, como falou o senhor José Nilson. Tem várias virtudes, ele ou ela, tem algumas imaturidades, que são os sentimentos egóicos, que ele vai transformar, porque uma coisa é informação, é o primeiro passo. Quais são os outros dois passos? A formação para o espírito imortal, para a sua transformação. Por isso que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, os bons espíritas quem são? Aqueles que fazem esforços, não são os perfeitos. Não é aqueles que estão se forçando, mas sim se esforçando. Olha o convite amoroso de Jesus. Uma coisa é forçar, a outra é se esforçar, que é a lei do trabalho. Então, casar dá trabalho. E é um trabalho diário. Porque é como se fosse regar no jardineiro. O jardineiro não rega com a aguinha todo dia a planta. Tem gente que às vezes para de regar a planta, e que às vezes que a árvore produz várias frutas. Tem que colocar um adubo às vezes. Exatamente. Cortar, podar. Então, às vezes as pessoas assim, nessa sociedade muito materialista, hedonista e ansiosa, não percebem isso. Né? Começa errado. Porque não traz essa visão. Puxa, eu sou um espírito imortal. Deixa eu fazer um corte aqui, é porque nós estamos falando tanto de plantas. Deixa eu avisar vocês, o Dr. José Nilson, ele tem um canal no YouTube, no Facebook, né? No YouTube, né? YouTube. Que fala sobre o princípio inteligente nas plantas. Não deixe de acessar, principalmente você que tem ligação aí com a natureza, gosta do meio ambiente, hoje a defesa na ecologia. Então é importante que você assista isso, assista esse programa dele, que é o princípio inteligente nas plantas. É um desafio para a gente, porque o Dr. José Nilson vai mostrar que existe alguma coisa além da matéria. A plantinha tem algum princípio ali de inteligência que faz com que ela esteja nesse processo de evolução, como todos os seres vivos nos encontramos, né? Então, ele tem também o Evangelho de João, não é isso, doutor? O princípio inteligente das plantas. E o Atos dos Apóstolos e Mediunidade. O Atos dos Apóstolos e Mediunidade. E os casos. Diário de um Médico Espírita. Faz tempo que o senhor não conta nenhum caso, né? Então deixa eu contar. O senhor tem aí? Já está pronto? De não, casamento. Não está pronto. Você falou se não está pronto, então espera. De casamento. Tem que De casamento. O senhor tem aí? Não, senão eu dou uma enrolada aqui. Não, de casamento, ó, o Neco eu conheci muito, foi um sujeito muito meu amigo, casado com a dona Neguinha, era a esposa dele também. Aonde é isso? Isso lá na Bahia, esse casal. Bahia. O Neco brigava muito com o dono Neguinho, os dois brigavam muito, e eu disse assim, aí o Neco, no fim da vida, já com mais de 90 anos, ela também já próxima, ele disse, olha, valeu a pena, apesar dessa briga toda, valeu a pena. Eu digo, ó, Neco, você brigava muito, tiveram 15 filhos, se vocês não brigassem, acho que vocês tinham povoado a Amazonas. E ele ria, mas ele no fim da vida dizendo, valeu a pena. Então valeu a pena, porque eu sei que às vezes a maioria dos casais, disparado, são compromissos espirituais. Então a gente precisa ter muito cuidado
porque assumimos o compromisso. Chega aqui na primeira, agora, hoje, os jovens, ele age para depois pensar. Então, os jovens estão muito precipitados. Na primeira discussão, já querem... Então, é preciso tentar... É preciso, quando um casal fica muito velhinho, a gente olha assim, 70 anos de casados, que tem casos assim, você olha e diz, puxa, aí deve ter existido nesse meio muito perdão e muita renúncia. Não tem possibilidade disso acontecer, né? No grau evolutivo nosso, porque nós não somos aqui espíritos angelicais que estão reunindo. O espírito angelical é muito fácil. Eu tenho a impressão, Maria e José, era muito fácil os dois verem bem. Era muito fácil. Agora, eu quero ver aqui nós, espíritos cheios de dívida, de débitos. Nós estamos no planeta de prova e expiação. Agora, nesse planeta de prova e expiação, eu tenho visto uma quantidade grande de espíritos que sempre diz: agradeça a família que você tem, valorize a família que você tem, veja como uma bênção. Isso, eles falam muito isso, é muito importante a gente saber disso. É verdade. Vai. Só queria falar da poligamia, aproveitar que ele falou. Poligamia, assim. Vamos para a poligamia, vamos ver o que é. Porque na pergunta 701, Kardec pergunta, né? Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme com a lei natural? A poligamia é uma lei humana, né, como você falou a princípio, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia, não há afeição real, mas sensualidade. Então, hoje, muitas pessoas não querem compromisso. Hoje quer sair com um, amanhã quer sair com outro, e assim vai. A gente vê isso muito nos jovens. Então, é importante direcionamento aqui dos espíritos, a poligamia, a gente volta para a era da pré-história, né? É verdade. Então, aproveitando o gancho aqui do Wilson, né, para que a gente possa entender esse porquê casamos, né, e porquê nós assumimos compromissos com pessoas e com os espíritos que vêm como nossos filhos, e nós, filhos que... temos os nossos pais, né? Que todo um enlace de família, todo um envolvimento de pessoas que é uma coisa formidável, assim, né? E às vezes dentro de uma família você pode ter um outro que, entre aspas, né, chama de ovelha negra, né? Aquele que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu vejo... Calma lá, a produção tá... Não para essa produção. Eu vejo os espíritos falam assim, quando você tem uma família já estruturada, às vezes manda um filho que às vezes ele vai dar dor de cabeça. Mas já que vocês estão tão estruturados, ajuda essa alma aí a crescer, a desenvolver, né? Então, essa é a nossa finalidade. Você tem um filho aí que dá trabalho, tenha paciência, unam-se todos aí em torno desse filho para poder ajudá-lo. E ajudando esse filho, você está se ajudando, porque você está desenvolvendo sentimentos que às vezes estão latentes em você e precisa ser colocado em prática. Então, esse é a grande desafio nosso, né? Tentar conviver bem com todos ali, né? É o grande desafio. Às vezes não precisa nem amar, mas se você respeitar, já é uma superação. Porque às vezes você vem com ódios aí. Às vezes eu converso com avós, assim, e eu já vi avô falando, não sei porquê, mas eu odeio o meu neto. E às vezes já vê uma coisa lá do passado, né? E do contrário, eu não sei porque esse menino transformou a minha vida, né? Mudou a vida da pessoa para o bem. Então, assim, dentro dessa realidade espiritual, a gente, da reencarnação, a gente vai ter... 1000 vertentes aí, uma série de vertentes para você poder analisar a importância que é de você tentar manter isso da melhor forma possível, né? Dentro das possibilidades de cada um, né, doutor Nilson? Chega um momento, não deu, então as pessoas se respeitam, continuam uma família, né? A família, os filhos, tudo, e você permita que a outra ou o outro seja feliz com outros, né? Já que você não teve condições de viver bem com uma pessoa, mas permita que ela viva ou que ele viva com outra pessoa. Bom, nós estamos aqui um pouquinho atrasados, nós vamos falar das canecas. As canecas, já está aqui na tela, né?
As canecas é uma campanha que está sendo realizada para a manutenção desse programa aqui, lá do Luiz Monteiro de Barros. Então, está aí na sua tela do seu computador, seu smartphone, a caneca que ela tem um valor aí de venda de R$30, que é muito mais para você ajudar a instituição. O telefone, né? E tem um telefone aí, o 996-525831. Então, assim, para as 10 pessoas primeiras que ligarem agora, custa R$30, né? As outras também continuam custando. E a promoção, o Caetano vai entregar pessoalmente. As 10 primeiras a gente entrega pessoalmente e isso vai aí. tomar Então, café junto. Eu vou tomar café com quem eu for entregar, é lógico, né? E a outra, o que é que a Adriana O Evangelho, vamos fazer o Evangelho. Já deu tempo do programa? Já. Então nós vamos para encerrar agora, vamos fazer o Evangelho para a gente encerrar o programa que já está no finalzinho. Tá bom? Quem é que vai... Pode ser o senhorito aí, o Dr. Nilson. Abra um trecho aí para a gente encerrar o programa. Tem quantos minutos? Curto. 10 minutos. 5 minutos. Então saiu aqui o que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Vamos, como é grande a lição que a da beneficência é grande, olha, uns 4 páginas. Então vamos ver o que é que Jesus chama a atenção nesse capítulo, o que é que Jesus fala, para que a gente possa analisar. Kardec sempre no Evangelho começa as frases de Jesus, depois vem a análise, depois vem a instrução dos Espíritos. Eu vou ler a de Jesus. Guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens para seres vistos por ele. De outra sorte não recebereis a recompensa de vosso Pai que está dos céus. Quando, pois, tende da esmola, não faça soar a trombeta diante de vós, à maneira dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam uma recompensa, mas quando derdes esmolas, que a vossa mão esquerda não veja o que dá à direita, para que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa secretamente, dela vos entregará a recompensa. O mestre Mateus que escreveu essa página de Jesus, que o Allan Kardec volta a relembrar. E aí, o que o senhor pode aí para a gente poder ir encerrando esse programa de hoje, né? Ele está chamando a atenção, lógico, da caridade, mas ele está chamando a caridade no sentido do amor. E isso, como nós estávamos falando com família, isso serve para nós aqui de família. Eu sempre digo, uso a expressão, com família você tem que agir rápido e saber esperar. Agir rápido na hora de amar e perdoar. Tem que agir rápido. Saber esperar na hora que quiser se encolerizar, ter raiva, ter mágoa. Espera um pouco, antes de você tomar esse caminho. Então, nessa caridade, às vezes, silenciar. Você, às vezes, um filho difícil, um parente difícil, alguém problemático, lembre sempre dos ensinamentos, dos mestres assistindo ele os ensinamentos. Confie em Deus. Se entregue a Deus, que Ele chama para você fazer. E você agradeça a Deus. Então você confiar, se entregar e agradecer a Deus é o caminho, faz parte. Você que está... Agora vamos... Quer, Wilson, encerrar? Vamos lá, então. Sobre esse evangelho de hoje, também ligado ao nosso tema, que a gente saiba respeitar o jeito de ser de cada um, que essa eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem no nosso lar, respeitar a posição do nosso cônjuge e aceitá-lo como é, não querendo impor as nossas vontades, os nossos desejos, mas realmente desenvolvendo o amor incondicional. Dentro da doutrina espírita, Kardec fala: amai-vos, instruí-vos, sempre, tal qual é a lei. Então a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia e não querer projetar no outro as nossas vontades, os nossos desejos, mas sim saber entender e saber que nós também não somos aquele ser perfeito que a gente almeja no outro, né? Então acho que a maior caridade começa dentro do nosso lar mesmo, quando a gente respeita o nosso próximo, respeita a nossa família ali.
D'Alessandro. Eu ouvindo o Sr. José Nilson, recordei que todos nós, na condição de filho de Deus, não somos o Deus, que é a fonte do amor, mas podemos ter um pouquinho do amor. Então, essa esmola que seja o nosso amor perante o nosso parente. A gente dá sem esperar a recompensa, sabendo que cada um deles, assim como nós, estamos na estrada da evolução, cada um num nível. Não posso exigir ele olhar a beleza do universo a partir dos meus olhos. Então, se eu tenho um pouquinho mais, que eu possa compreender aquele que tem um pouquinho menos. Assim como diante aos anjos de guarda de Jesus, eu tenho um pouquinho menos, constantemente eles estão dando muito para nós. Então fica com essa reflexão. Eu vou sempre dar a esmola do amor diante dos meus familiares, mas nunca esperar com a outra mão a recompensa. Ah, legal. Bom, pessoal, então nós vamos encerrando, né? Essa mensagem de Jesus, ela é bastante tocante, né? Porque ele pede para a gente silenciar, né? Naquela época, principalmente, tinha a questão da cultura judaica lá, onde principalmente os religiosos que faziam questão de se mostrar, né? Se ostentar na caridade, né? E ele dá um exemplo belíssimo, o óbolo da viúva. E aqui eu me recordei aí do meu pai e da minha mãe, quando eu sempre, desde pequenininho, eu vendo eles, as pessoas que batiam na porta, eles sempre dando um prato de comida, e sempre em silêncio, não se importando se o vizinho reclamava ou não. Então eu acho que esse talvez, para a gente ser aprovado na vida, né, a gente precisa realmente fazer esse bem de uma forma desinteressada, assim, de que seja recompensado por alguma coisa. Faça o bem, porque você vai ser a fonte irradiadora de bem, de amor, e isso aí vai te fazer um bem, tão bem físico, né? Todos os seus órgãos vão estar satisfeitos, todas as células vão se exaltar de alegria, porque você está sendo um promovedor do bem, e espiritualmente você vai ter paz. Então, que todos nós possamos, nesse momento aí de pandemia que estamos vivendo, ser mais generosos, mais caridosos, mais obedientes, para que a gente, dentro de um futuro breve, tenhamos mais paz, segurança e vamos gerar esperança no mundo melhor. Então, fiquem todos em paz e até o próximo sábado, se Deus permitir.